Ciências Humanas em Pauta, com Edson Sebastiani. Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do Ciências Humanas em Pauta. Hoje iremos falar sobre os estudos do feminismo, de gênero e do pensamento decolonial. Na imponente paisagem intelectual da academia, onde as mentes se encontram para explorar fronteiras do pensamento, uma sombra persistente e insidiosa permanece enraizada: o machismo. Este fenômeno não se apresenta com o estrondo de manifestações ostensivas, mas ao contrário, tece-se silenciosamente nas entranhas do meio acadêmico. Sutil e muitas vezes inconsciente, o machismo permeia as estruturas e práticas científicas, camuflando-se de tal forma que nos leva a duvidar da sua existência. A história da academia é marcada por este viés profundamente arraigado que, ao longo do tempo, desenhou um panorama onde as mulheres frequentemente enfrentam barreiras disfarçadas, viabilizando-se por meio de viés inconscientes, revelando-se nas decisões da promoção, nas designações de tarefas e na avaliação de trabalhos acadêmicos. A hostilidade pode, por vezes, ser mascarada em práticas institucionais que parecem neutras, mas na prática perpetuam desigualdades de gênero. Este fenômeno transcende a esfera pessoal, manifestando-se em lacunas nas representações de mulheres em posições de liderança e falta de referência feminina nos anais científicos. O reconhecimento, a publicação e o avanço na carreira podem tornar-se, assim, desafios acrescidos para as mulheres na academia. Confrontar o machismo na academia requer uma conscientização profunda dessas questões intricadas. Ao questionar as normas e práticas que perpetuam desigualdades, as instituições acadêmicas podem dar passos importantes ao criar um ambiente mais inclusivo. Por isso, hoje falamos com a professora Vera Martins, que há muito tempo estuda essas questões. Graduada em Relações Públicas, mestre em Ciências da Comunicação, doutora em Comunicação Midiática e atualmente professora do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Professora Vera, eu gostaria que você começasse nos contando um pouco de como essa temática chegou até você e depois pode nos contar sobre o seu projeto de pesquisa. Olá, Edson, e olá a todas as pessoas que estão ouvindo este podcast. Eu quero começar agradecendo a oportunidade e a possibilidade de conversar, trocar ideias sobre as minhas temáticas de pesquisa que se organizam no sentido de relacionar de uma forma crítica aspectos da comunicação com estudos feministas, estudos de gênero, desde uma perspectiva decolonial. Eu penso que essa temática chega na minha vida a partir da minha experiência de ser mulher. À medida que eu vou amadurecendo pessoalmente, individualmente, na compreensão do que significa ser mulher na sociedade onde nós vivemos. E também eu acrescento a essa minha experiência pessoal os recursos que as ciências humanas, no meu caso, né, a minha área de estudos e de formação, que é a comunicação, me dão para compreender este lugar de ser mulher no mundo. Eu também me reconheço hoje como uma pessoa que sempre foi inquieta com os lugares que a sociedade destina para as mulheres, os papéis que nos são atribuídos, as características com as quais nós somos identificadas e nomeadas. Então, eu penso que essa temática chega até mim a partir da minha experiência pessoal de ser mulher, e ela vai se consolidando à medida que, a partir dos recursos, né, teóricos, do repertório teórico da comunicação e dos estudos feministas, eu vou compreendendo que há um atravessamento estrutural e que há uma dimensão coletiva naquilo que é a minha experiência pessoal. É interessante, Edson, que nessa nossa conversa eu me dei conta que este ano eu completo 20 anos
como uma pesquisadora feminista, ainda que talvez no início eu não tenha me identificado desta forma. Então, eu comecei a produzir teoricamente sobre isso lá no meu trabalho de conclusão, em 2003, né, na minha graduação em Relações Públicas, olhando para um cenário organizacional do Vale dos Sinos, onde eu vivia na época, em Novo Hamburgo, buscando compreender como as organizações, especialmente no setor calçadista, produziam uma narrativa sobre a competência feminina no universo laboral. Eu continuo com essa temática no meu mestrado, pensando, e aí no meu mestrado eu fiz um movimento um pouco de retorno para as minhas origens, de certa forma, né, pensando o lugar das mulheres trabalhadoras rurais, que é o meu contexto histórico, digamos assim, né? As minhas bisavós, as minhas avós, a minha mãe, as minhas tias são trabalhadoras rurais. Eu nasci nesse contexto e saí dele depois, né? Já como uma pessoa adulta. Então, no mestrado eu olhei um pouco para esse cenário, assim, e eu penso que esse foi um momento muito importante na minha trajetória como pesquisadora feminista, porque ao fazer esse olhar para o passado, eu começo a rever o olhar que eu tinha construído sobre as mulheres. Eu acho que essa a gente poderia dizer assim, a gente não fala de uma evolução no sentido linear do trabalho e das pesquisas, mas dá para dizer que o mestrado foi um momento de compreensão da complexidade, né, do ser mulher no mundo e então do desafio de que as pesquisas, ao olhar para esse espaço, também possam exercer esse olhar complexo, para que a gente possa contar uma história das mulheres desde um lugar mais justo. Então eu vou no mestrado olhar para o que a sociedade faz e narra sobre as mulheres no universo rural, quase como um lugar encantado, como um lugar idílico, e para poder fazer para poder produzir um conhecimento que mostre as dificuldades das mulheres nesse universo rural, mas também mostre a agência dessas mulheres e o quanto neste contexto mulheres que tiveram pouco acesso à educação formal, por exemplo, são capazes de produzir uma luta política fundamental que muda a vida das mulheres trabalhadoras rurais, por exemplo, ao conseguir a aposentadoria. Então, esse momento do mestrado, ele começa, e eu penso que isso é um caminho que acontece porque a gente está estudando sobre isso, a gente vai amadurecendo as nossas questões pessoais e as nossas questões teóricas. Então, esse momento do mestrado, ele é muito importante para mim, porque ele, digamos que ele me torna uma pessoa adulta na pesquisa, né? Com mais também capacidade de autonomamente fazer uma articulação mais autoral sobre a pesquisa que relaciona a comunicação e estudos feministas e outras questões de gênero também. Bom, continuando essa reflexão assim sobre como essas questões, né, que eu trago como meus desejos de pesquisa e de produção de conhecimento vão caminhando, vão crescendo, vão evoluindo ao longo do tempo, tem um aspecto da minha trajetória pessoal que acho que ela é bem importante nesse contexto, que é o fato de que eu não tive uma trajetória linear diretamente da graduação para o mestrado e para o doutorado. Em média, eu tive intervalos de 5 anos entre cada um desses processos. E por que isso é importante, né? Porque quando eu chego no doutorado, eu sou uma
uma mulher que já tem mais de 40 anos, né? E isso é algo muito significativo no modo como eu enxergo o mundo que me cerca e também na minha condição e na minha capacidade de me colocar e, vamos dizer assim, de bancar as questões que eu quero propor, por exemplo, no meu projeto de doutorado. E nesse projeto de doutorado, então, eu fiz uma pesquisa sobre como as mulheres no Brasil e em Moçambique se relacionam com redes sociais e que lugar essas redes sociais poderiam ter no projeto individual e coletivo das mulheres de garantirem os seus direitos, de garantirem a vida que elas querem levar. E esse momento ele foi muito importante, porque ao eu ser colocada nesse lugar de pesquisar dois universos socioculturais distintos, né, Brasil e Moçambique, eu também fui desafiada a encontrar aspectos teóricos que me permitissem olhar para estes dois universos desde aquilo que a Sueli Carneiro vai chamar, né, de uma justiça epistemológica, né? Como que eu olho para esses lugares sem inferir questões teóricas já prontas sobre as mulheres. E aí tem uma questão que eu penso que é extremamente interessante da gente pensar, né? É esse lugar das ciências sociais, das ciências humanas, que nos permitem esse lugar de uma criatividade, de uma invenção teórico-metodológica que é muito importante para a gente poder olhar para a realidade, neste caso da realidade das mulheres, desde esse lugar que eu chamo de um lugar mais justo. Porque nós temos a gente precisa reconhecer o lugar da produção teórica como um lugar que também tem marcadores sociais de classe e de raça. Então, a universidade é uma instituição que produz conhecimento, mas que produz conhecimento desde um lugar que é situado, que é o lugar do privilégio. Mas esse mesmo espaço, principalmente nas áreas das ciências humanas e sociais, que é onde eu circulo, há também pessoas discutindo essa produção de conhecimento a partir de parâmetros do norte global, de uma questão de raça, né, produzido por pessoas brancas, produzidas majoritariamente por homens, né? Então, isso no meu doutorado eu sou colocada diante desse desafio e isso me leva à busca, né, de aspectos teórico-metodológicos que não reproduzam essa invisibilidade, né, da agência das mulheres, né? Porque se eu tenho uma teoria pensada por pessoas brancas, pensada no norte global e produzida por homens, por exemplo, qual é a capacidade que essa teoria tem de me dar recursos para eu ler ações e práticas de mulheres do sul global, por exemplo? Então, o contexto do doutorado me proporcionou a alegria de encontrar teóricas e teóricos que pensam a ciência, que pensam o fazer científico a partir do sul global, a partir de outras referências do que é conhecimento, do que é saber, do que é ciência, que me permitiu, eu penso assim, dar um salto qualitativo, né, no modo como eu faço pesquisa. E um dos pontos mais significativos para mim foi chegar aos estudos decoloniais, né, esses estudos que vão, ao mesmo tempo, denunciar a persistência de um projeto colonial em territórios, principalmente do sul do mundo, e ao mesmo tempo vão fazer o movimento de mostrar
o que nós, nestes diversos espaços do Sul global, produzimos, o que as populações, os grupos minorizados politicamente, produzem como recurso teórico para sustentar as suas lutas e sustentar a reprodução da sua vida. Eu penso que o principal objetivo da minha pesquisa hoje é produzir recursos narrativos, porque eu faço a pesquisa a partir da comunicação, para que as mulheres possam nomear a partir das suas experiências, a partir da sua vida, aquilo que lhes acontece, para que as mulheres não dependam das explicações, dos nomes e das características de uma ciência que não foi pensada para elas, para produzir explicações sobre a sua vida, para ter recursos para pensar os seus projetos de vida. Eu parto sempre de algo que é muito importante para a gente pensar a partir de uma metodologia feminista, que é, ao olhar qualquer realidade social, eu partir da pergunta: onde estão as mulheres neste contexto? E, ao reconhecer onde estão as mulheres, sistematizar o que estas mulheres nesses lugares produzem, em termos de conhecimento e em termos de estratégias para a sua vida e para as suas lutas. A minha opção, em termos metodológicos, é sempre pelo repertório da metodologia feminista, que vai nos dizer que há um modo específico, um modo evidente de fazer pesquisa, levando em consideração, por exemplo, essa pergunta, que eu já me referi antes: onde estão as mulheres? Vai levar em consideração também o fato de que a gente faz pesquisa para transformar a vida das mulheres e, com isso, transformar a sociedade. Então, isso é um aspecto metodológico muito importante. E, articulado a essas questões metodológicas feministas, eu também considero os aspectos metodológicos decoloniais, que vão nos dizer que nós podemos olhar para as pessoas ou para os contextos com os quais nós fazemos pesquisa, saindo desse lugar, inclusive narrativo, do objeto de pesquisa. Quando nós falamos de pesquisa feminista, quando nós falamos de pesquisa que se preocupa com essa questão decolonial e em não reproduzir esse projeto colonial, significa nós olharmos para os nossos contextos de pesquisa, para as pessoas com quem nós vamos nos relacionar durante a pesquisa, considerando que estas pessoas são portadoras de conhecimento e que eu preciso ouvi-las, eu preciso dialogar com elas, eu preciso entregar parte do meu conhecimento e estabelecer uma relação do que um autor argentino, Alejandro Haber, chama de conversação. Eu preciso entender naquele universo de pesquisa o que me comove, o que me toca na vida daquelas pessoas, porque eu me coloco na pesquisa também para dizer: eu faço pesquisa para transformar a vida das mulheres, para oferecer para a sociedade um conjunto de conhecimento que nos permita caminhar no sentido de uma sociedade mais justa. E as metodologias feministas, né, porque é no plural, e esse diálogo com o pensamento decolonial, ele vai permitir que o meu relacionamento com as mulheres, que é normalmente com quem eu faço pesquisa, se dê num lugar que eu não vou dizer que é um lugar de igualdade, né? A gente não pode ser ingênua. Eu sou uma intelectual, eu sou uma professora universitária e isso é um lugar de privilégio, mas essa metodologia me lembra o tempo todo
que as pessoas com quem eu estou me relacionando no meu universo de pesquisa têm a sua história, têm o seu contexto e têm o seu repertório de conhecimentos e saberes, e que essa troca, essa conversação entre estes dois universos é o que permite nós termos um arranjo criativo na pesquisa. É o que nos permite oferecer para a sociedade um conhecimento que diz respeito à vida vivida das pessoas, que pode ser apropriado no dia a dia das pessoas, e não uma produção reflexiva abstrata que não dá rosto para as pessoas, nem para quem pesquisa e nem aquelas pessoas sobre quem nós fazemos pesquisa. Eu posso citar como uma das ações decorrentes, né, dessa abordagem de pesquisa a qual eu me dedico, um projeto que eu estou coordenando neste momento na universidade, aqui no campus de Frederico, que é um projeto que busca mapear as possibilidades que nós temos no nosso campus de oferecer à comunidade acadêmica ações de prevenção à violência de gênero. E por que eu cito isso relacionado com o modo de pesquisar que eu venho, né, com o percurso de pesquisadora que eu venho trilhando? Porque quando eu pensei esse projeto em conjunto com outras colegas aqui no campus, antes da gente apressadamente dizer que nós precisamos fazer curso de capacitação sobre gênero, que nós precisamos fazer projetos de extensão sobre gênero, sobre violência contra as mulheres, o primeiro movimento que esse projeto propôs é uma pesquisa para a gente conhecer a experiência das pessoas na sua condição de gênero. E experiência é uma categoria para as metodologias feministas, assim. Nós, do ponto de vista institucional, se nós queremos fazer um trabalho efetivo, por exemplo, de promoção de justiça de gênero, nós precisamos ouvir as pessoas e entender quais são as experiências das pessoas no seu gênero dentro da universidade, quais são os seus desafios, quais são as violências que elas sofrem, se sofrem, para então, a partir disso, propor ações que venham dar respostas às vivências das pessoas. Acho que esse projeto ele é um bom exemplo de como uma metodologia feminista é um recurso para pensar ações. Então, antes de eu apressadamente, desde um lugar às vezes quase arrogante, porque eu sou uma pesquisadora dessa área, eu sair dizendo o que as pessoas precisam sobre esta temática, né, gênero, violências e outras questões, eu preciso ter uma conversa com essas pessoas e entender o que está acontecendo com elas. E aí, então, em conversa com elas, pensar o que nós podemos fazer a partir disso. Para a gente sair desse lugar que é colonial de alguém que sabe o que o outro precisa, o que a outra precisa. Eu não sei. Eu preciso sentar com as pessoas e ouvir estas pessoas. E trabalhar dessa forma é um desafio, porque eu vou levar muito mais tempo para dar uma resposta, para chegar nesse momento da ação e poder fazer um relatório da minha pesquisa dizendo que eu promovi 20 cursos, 30 palestras e não sei o que mais. E esse é um outro desafio de pensar desde esse lugar também decolonial. A gente questionar esses índices de produtividade sobre os quais a gente é cobrado, né, do ponto de vista intelectual, para pensar e sustentar esse lugar de quem tem um objetivo de transformar o mundo. E aí eu não transformo o mundo sozinha e nem com ações abstratas, eu transformo o mundo em diálogo com as pessoas. Para as pessoas que se interessam sobre essas temáticas, sobre estes assuntos,
e que gostariam de acessá-los desde uma abordagem que não é aquela abordagem, né, por exemplo, de um feminismo civilizatório que vem lá do norte global, França, Inglaterra, Estados Unidos, que produz coisas muito importantes, não há a menor sombra de dúvida sobre isso. Mas para aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer o repertório teórico que foi produzido neste contexto sociopolítico onde nós vivemos, né, que é o sul do mundo, eu recomendo que busque por leituras de autoras brasileiras, de autoras e autores também tem, né, das Américas, da Índia, africanas, porque há um grande repertório teórico sobre isso. E eu vou tentar lembrar aqui de alguns nomes pontuando esses espaços geográficos, né? Quando a gente fala da América do Sul, uma literatura produzida em espanhol, por exemplo, a investigadora argentina Rita Segato. Quando a gente fala do Brasil, a gente pode falar de Sueli Carneiro, nós podemos falar de Lélia Gonzalez, né, que são teóricas que vão olhar para a realidade das mulheres a partir de marcos das experiências das mulheres deste lugar. A gente pode citar a Gayatri Spivak, que é uma intelectual indiana. A gente pode falar de Oironke Oyeyumi, que é uma pesquisadora nigeriana. A gente pode falar da Gladys Tsutsu, que é uma pesquisadora guatemalteca. Nós podemos falar do Alejandro Aber, que é um escritor argentino, um teórico argentino que trabalha com questões decoloniais e pesquisa. Então aqui só para citar alguns dos nomes que nos permitem acessar todo um universo de reflexão, de crítica, mas também um universo muito propositivo sobre como nós articulamos as questões teóricas e as questões de pesquisa fora deste lugar hegemônico da produção de conhecimento. Eu recomendo fortemente a leitura destas autoras e autores que eu sugeri, porque a gente acessa uma outra perspectiva sobre este mundo onde nós vivemos e é uma perspectiva muito mais esperançosa, me parece. E eu quero encerrar a minha participação no podcast incentivando as pessoas que estão produzindo conhecimento, né, nesse espaço formal que é a academia, para que em toda e qualquer pesquisa que faça, se coloque essa questão: onde estão as mulheres? Porque não há nenhum contexto social na história onde as mulheres não estiveram presentes e não estão, ainda que elas estejam invisibilizadas. E se quem faz pesquisa considerasse isso, eu penso que nós teríamos, num curto espaço de tempo, um salto muito qualitativo na produção de conhecimento que a gente produz nesse espaço, como a universidade, por exemplo. Também é importante dizer que é desafiador do ponto de vista pessoal e emocional a gente trabalhar com essas questões, porque nós nos deparamos com realidades que são muito duras para muitos grupos, e aqui eu falo especialmente para as mulheres, mas também nós nos deparamos com uma potência muito grande das mulheres tomando as rédeas, né, da sua história, da sua vida, e nesse contexto, e porque eu falo desde o lugar da comunicação, as redes sociais têm um papel muito importante, ainda que nós possamos tecer inúmeras críticas sobre vários aspectos, mas as redes sociais, elas tiram as mulheres desse lugar, né, ou tem potencial grande para tirar as mulheres desse lugar da ausência, desse lugar da falta, para mostrar por elas mesmas o que está acontecendo na vida das mulheres.
E isso é muito importante, isso é fundamental para a gente construir uma nova narrativa sobre o que é ser mulher no mundo. Então, eu penso que também é importante a gente ter em mente que transformar o mundo num sentido numa direção de justiça, ela é tarefa de homens e mulheres, ela é tarefa de todas as instituições e de todas as esferas da nossa vida. Então fica o meu convite para que as pessoas se aliem a esse projeto de transformação do mundo, cada um a partir do seu lugar, porque sempre há uma possibilidade de contribuir com as discussões que promovam um mundo bom para todas as pessoas. Certo, muito obrigado pela participação, professora Vera, e muito obrigado você, ouvinte, que ficou até aqui. Eu sou Edson Sebastiani e este foi mais um episódio do Ciências Humanas em Pauta, um programa que quer trazer até você um pouco mais do que está acontecendo no âmbito das ciências humanas. Agradecemos sua companhia e até a próxima! A Rádio UniFM apresentou o quadro Ciências Humanas em Pauta.